A paz do Senhor, o meu nome é Alessandro Cruz, eu faço parte do núcleo do Ministério de Fé e Política aqui da Diocese de Santo Amaro. E o Ministério de Fé e Política tem tentado se aproximar aí dos demais ministérios, nessas consultas aí aos irmãos dos outros ministérios. Alguém acabou falando aí para nós da necessidade de uma orientação com relação a impostos de renda, e a gente discerniu, que deveria consultar então alguém para nos orientar sobre isso. Então eu convidei um amigo lá do trabalho, Décio, que se propôs a fazer esse vídeo para nós. E é importante que a gente tenha nossas obrigações regulares. A declaração do imposto de renda é uma obrigatoriedade, é importante estar regular com a nossa situação civil. E então, para quem também não é obrigado a declarar, é interessante ver esse vídeo e de repente você pode pegar uma dica aí que tem lá no meio do vídeo para quem não é obrigado, e de repente você tem um dinheirinho lá retido que você pode restituir. Então fica aí com esse vídeo aí com o Décio, espero que seja útil para todos. Boa tarde, pessoal, aí da RCC. Eu sou o Décio, trabalho aqui com o Alessandro, e ele me pediu, falou que vocês estavam aí com um pouco de dificuldade com o imposto de renda, e ele pediu para eu dar uma palavrinha com vocês, já que eu trabalho aqui na área de contabilidade. Eu vou fazer um apanhado geral aqui do imposto de renda, que já está chegando na reta final. A gente tentou até fazer isso um pouquinho antes, para tentar fazer ao vivo com vocês, mas por alguns problemas aí nós não conseguimos fazer. Então eu vou dar um apanhado aqui geral. Devo tirar a dúvida de algumas pessoas aí. Se porventura sobrarem algumas dúvidas, vocês passam para o Alessandro, ele traz para mim e a gente tenta responder na medida do possível, tá bom? Então vamos começar lá. Acho que todo mundo deve ter conhecimento do programa do imposto de renda. O que você deve fazer para começar a fazer o seu imposto de renda? Primeira coisa é ver se você encaixa em algumas das obrigatoriedades para fazer o imposto de renda. Então eu vou falar aqui das obrigatoriedades e vou explicar um pouquinho de cada uma delas para vocês ficarem mais familiarizados com o assunto. Quem trabalhou e recebeu os chamados rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70, ele está obrigado por esse motivo. Ele trabalhou numa empresa, ele recebeu um valor acima desse valor que eu acabei de falar, ele está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Esse é um motivo. O próximo motivo é o seguinte: se ele recebeu algum rendimento isento, que seja uma herança, que seja algum tipo de rendimento que não é de uma empresa superior a R$40 mil, que é considerado um rendimento isento, ele também está obrigado a fazer a declaração. A outra coisa é se ele fez alguma operação em bolsa de valores, se ele negociou ações, ele também está obrigado. Se ele teve algum ganho de capital, o ganho de capital eu vou explicar para vocês o que é. De repente você tem uma casa, você vendeu essa casa e com essa casa você teve um ganho. Você de repente comprou uma casa, ela está na sua declaração por R$100 mil e você vendeu ela por R$200 mil. Isso para a Receita Federal é um ganho de capital. Tem um programa específico para isso, não é nosso objetivo, mas se alguém tiver algum problema com ganho de capital, a gente pode ir um pouco mais a fundo. Então se a pessoa teve também algum tipo de ganho de capital, ele também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Outra é se você possuir algum bem no seu conjunto de bens, você tem um total superior a R$300 mil, você também está obrigado. Supondo que você não trabalhou o ano passado, porque essa declaração de imposto de renda que nós estamos fazendo agora no ano de 2021, ela é referente aos seus rendimentos e os seus bens de 2020. Então, se no conjunto dos seus bens você é superior a 300 mil, vamos supor que você tem uma casa de 250 mil, numa poupança você tem 50 e numa conta corrente você tem 10 mil. E você não trabalhou, você está fazendo um total aí de 310 mil reais. Esse é mais um motivo que você está obrigado a declarar, entendeu? Outra coisa que é importante aqui é o seguinte: a Receita Federal ela dá um benefício para quem vendeu uma casa. Por exemplo, você tem uma casa e você é o seu único bem. Você vendeu essa casa e você teve um ganho, mas você vai usar esse ganho para comprar uma outra casa, num prazo de 180 dias. Se você fez isso, essa opção, você também está obrigado a declarar. Porque você vai dizer, vendi a minha casa
ganhei, mas não vou pagar o ganho de capital, porque quando você vende uma casa e tem um ganho de capital, você tem que pagar um imposto sobre esse ganho para a Receita Federal. Só que se você vender uma casa e vai comprar uma outra casa, no prazo de 180 dias, você não paga esse ganho que você teve, porque você está usando o recurso para a compra de um outro imóvel. E aí você também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Tem outras obrigações aqui, mas eu não vou entrar muito ao caso, porque diz a respeito à atividade rural e que não tem muito a ver com a gente. Esse ano apareceu um item novo que obriga o pessoal a declarar, é para quem recebeu aquele auxílio emergencial. Se a pessoa recebeu o auxílio emergencial e no ano ela teve um rendimento superior a R$ 22.847,76, vejam que esse valor é diferente do que eu falei do tributável lá, que era R$ 28.559,70, que obriga. Agora, se a pessoa no ano ela trabalhou e ela recebeu acima de R$ 22.847,76 e recebeu conjuntamente o auxílio emergencial, ele vai ser obrigado a declarar também. Então, esse é o primeiro passo. Ver se você encaixa em uma das obrigações. Quem tiver com um programa, por exemplo, assim, eu não sei se eu fui muito claro aqui, mas se alguém ficar com alguma dúvida, pode até voltar o vídeo um pouco para trás. Mas também no próprio programa da declaração de imposto de renda, quando você vai lá em cima numa abinha ajuda, ele vai lá dizer tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. As obrigatoriedades quais são as obrigatoriedades que exige que a pessoa faça o imposto de renda. Tá? Aquilo que eu falei da venda de um bem imóvel que você vai usar em 180 dias, não precisa ser o seu único bem imóvel, não. Eu errei isso aí, porque tem um outro benefício que é referente ao único bem imóvel, mas é com referente a ganho de capital. Então, se você se encaixou em alguma dessas obrigatoriedades, aí você vem um segundo passo. O primeiro passo é identificar. Identifiquei. O segundo passo é reunir a documentação que você vai precisar para fazer essa declaração. O que você precisa? A sua empresa, que você trabalhou ano passado, ela vai te dar um informe de rendimento. E lá no próprio informe ele é autoexplicativo, ele vem dizendo o que é rendimento tributável, o que é rendimento com retenção exclusiva na fonte. Esse retenção exclusiva na fonte, para quem não é muito familiarizado, é um tipo de imposto como o 13º, que ele tem uma retenção, só que essa retenção você não pode recuperar. Por mais que você tenha as despesas, essa retenção de imposto ela não é recuperável mais. A Receita te toma do 13º, é bem essa a verdade, e não te devolve mais. O outro que você trabalhou, porque vocês vão perceber que no olerite de vocês, quem recebeu e está obrigado a declarar, você vai ver que todos os meses do ano passado teve um valor que a empresa coloca lá, retenção de imposto de renda. O que é isso? A Receita Federal faz a empresa você antecipar o imposto de renda que você deve, que você vai ganhar durante todo o ano, então ele vai retendo de você. Quando você faz essa declaração que você entrega agora, ela é chamada declaração de ajustes, porque ela vai verificar se o que a empresa reteu de você durante o ano é maior do que você deveria pagar ou menor. Se for menor, você tem que pagar um complemento, vai dar lá um imposto, saldo de imposto a pagar. Se o que ela recolheu for maior, você vai ter a chamada de restituição, que todo mundo deve estar familiarizado com esse texto. Então, a restituição é para quem durante o ano a empresa descontou mais do que deveria. Porque quando a empresa está fazendo a retenção, ela não considera seus gastos com educação, com assistência médica. A única coisa que ele pode considerar é o seu dependente, mas os outros gastos ele não considera. Então ele pega lá no seu salário bruto, tira o seu dependente, tira o INSS, que é a parte da Previdência, e o resto ele tributa com uma tabela mensal que ele tem lá. Então isso vai acontecer com todo mundo. E mesmo quem não esteja obrigado a declarar, mas porventura, num mês a pessoa saiu de férias e ela atingiu o limite de isenção mensal, por exemplo, esse valor que eu falei é anual, quando eu falei aqui do começo da obrigatoriedade dos 28 mil. Mas ele tem um valor mensal. Quando a pessoa tem um salário de até R$ 1.713,58 por mês, ele não paga imposto de renda. Passando desse valor, ele vai pagar um pouquinho aí por mês. Mas vamos supor que você não está você está abaixo dessa faixa de isenção, ou seja, todo mês você recebe e não tem o imposto retido. Mas o mês que você saiu de férias, que você recebe 1/3, você ultrapassou o limite e teve uma retenção. Mas quando você soma o seu total do ano, não ultrapassou os 28, você não está obrigado. Mas você deve fazer a declaração porque
a empresa te descontou um imposto de renda naquele mês que você pode, na hora de fazer esse ajuste agora, recuperar esse valor. Então é interessante, mesmo que você não esteja obrigado, você fazer, porque você vai pegar de volta o que a empresa reteu de você. Então vamos dar continuidade. Aí eu falei da documentação. Tanto a empresa como os bancos onde você tem conta corrente, conta poupança, tem aplicação, ele vai mandar um informe de rendimento para você. Ele já deve ter mandado, se não mandou você pode pegar pela internet ou você pode ir no próprio banco e pedir. Lá também vem autoexplicativo, ele mostra os lugares da ficha da declaração que você deve lançar. Vai ter rendimentos isentos que, por exemplo, a poupança, a caderneta de poupança, você tem um valor lá depositado, durante o ano ela rendeu uns jurinhos lá, e esses juros ele é considerado um rendimento isento. Se você tem uma outra aplicação, que é um fundo, um CDB, esse tipo de aplicação ele já tem uma tributação que é chamada exclusiva, que é como o 13º. Do 13º que eu falei. A Receita Federal retém de você e você não tem direito de haver esse dinheiro. Mas ele vem explicando lá onde você deve lançar. No extrato do banco vai estar o rendimento isento, poupança, aí você vai na ficha da declaração de imposto de renda, que nós vamos falar aqui no próximo assunto, que é as fichas, e coloca rendimento isento, esse rendimento de poupança. Se você tem uma outra aplicação, um outro investimento, ele vai estar escrito no seu rendimento, no seu informe de rendimento. Rendimento com retenção exclusiva na fonte. Você vai na ficha de rendimento exclusivo na fonte e você lança. Porque aí vai estar lá nessa ficha, esses são os informes da documentação papelada que você tem que separar. Se você comprou carro também, você precisa separar o que você deu de entrada, o que você pagou de parcela, se você parcelou, se você comprou à vista, você tem que estar com esses valores em mão. Se você vendeu algum carro, você tem que ter os dados da pessoa que você vendeu também, por quanto você vendeu, porque tudo isso você vai fazer para informar para a Receita. Além de você informar os seus rendimentos, que foi aquilo que você ganhou no ano, você informa também a relação dos seus bens e se houver algumas modificações nesse seu bem. De repente você tinha um carro, vendeu, comprou um mais novo. De repente você tinha uma casa, você vendeu, comprou uma casa mais nova, comprou uma outra casa. Então tudo isso a Receita Federal quer saber o que você fez, mas fique tranquilo que os seus bens não são tributados. Porque tem pessoas que ficam com medo, às vezes quando vão passar até para alguma pessoa fazer a declaração, que não sei se é o caso de vocês, acho que cada um deve fazer a sua, mas às vezes as pessoas ficam com medo, não vou passar a minha conta de poupança, o valor da minha casa, porque a Receita vai me tributar. Não, isso não acontece. Isso é bom quando você colocar as suas coisas, os seus bens, que a Receita vai saber tudo que você tem. E se você, por exemplo, vendeu um carro lá, de repente você tinha um carro de 100 mil reais e você vai comprar uma casa de 150. Você vai dizer que você vendeu um carro de 100 e mais 50 que você ganhou durante o ano, você tem os 150 para comprar a casa. Então, é importante você declarar os seus bens para a Receita Federal. Desde que você tenha algum histórico que você venha trazendo esses bens na declaração, porque lá na hora que a gente for falar de bens, eu entro mais nesse detalhe. Mas vamos dar sequência então. Você está vendo se você está obrigado, foi o primeiro passo, aí você reuniu a documentação. Quando você reuniu a documentação, você vai abrir o programa da Receita Federal, que você já deve ter baixado no seu computador, e tem as fichas lá. A primeira ficha é a identificação de contribuinte, onde você vai colocar os seus dados pessoais. Seu nome, endereço, número de título, número de CPF. Se você é casado, o CPF da sua esposa ou do seu marido também é importante. Eu vou explicar depois porque que é importante colocar o CPF do marido ou da esposa, mas quando chegar num assunto sobre bens. Então você preenche ali os seus dados, você coloca a sua ocupação, lá na ficha da identificação, embaixo vai ter lá a sua ocupação, se você trabalha em órgão estatal, empresa privada, e embaixo tem um cargo para você colocar lá, você vai ver algum que se encaixa com o que você faz. Feito isso, você já começou a fazer a sua declaração, aí você passa para o próximo passo. Lá na ficha você vai ver que tem depois da identificação vem a fichinha dependente. Dependente é aquela pessoa, no caso, por exemplo, seu filho, a sua esposa, se ela não trabalha, porque se a sua esposa trabalha, já eu vou explicar também que já não é legal colocar como dependente, que senão você tem que juntar os rendimentos e aí você tem um abatimento de uma pessoa só. Porque quando você faz a declaração de imposto de renda, você coloca os seus rendimentos e a Receita te dá um benefício antes de calcular o imposto de você tirar uma chamada parcela a deduzir. Isso é por CPF. Então, se a sua esposa trabalhou e ela teve um rendimento,
Se ela estiver obrigada a declarar, é melhor fazer cada um separado, porque você vai ter 2 abatimentos. Se você fizer ela junto com você como seu dependente, você vai ter um abatimento só, então não é interessante. Eu aconselho quem tem esposa que trabalha, a não ser que o rendimento seja muito pequeno, colocar como dependente. Se não, eu aconselho fazer a declaração se precisar em separado, ou então não faz da esposa e nem coloca ela como dependente. Os filhos você pode colocar como dependente. Então, esse filho que você colocar como dependente, cada dependente abate da sua declaração de imposto de renda um valor de R$ 2.275,08. Esse valor é como se você tivesse essa despesa com seu filho ao ano por ele ser seu dependente, independente da educação, que é o próximo passo. Eu sei que é um valor muito baixo, mas esse é o valor que a Receita permite, porque a declaração de imposto de renda você vai fazer o seguinte, você vai colocar os seus rendimentos tributáveis e vai colocar as despesas que você teve, que foram necessárias, que são dedutíveis desse imposto para diminuir a sua base de cálculo de imposto de renda. Você tem lá, por exemplo, eu ganhei 50 mil, aí você tem seu filho de 275 que você pode abater, tem a sua contribuição para o INSS que vai vir no seu informe de rendimento da empresa que você vai abater, tem as despesas médicas se você teve despesa com convênio médico, se você levou seu filho ao médico particular, dentista, você pode abater, ou seja, você estava com uma base lá de 50 mil que foi o que você recebeu, quando você tira o seu INSS e todas essas despesas, a sua base para imposto de renda vai cair. Por isso que é interessante você colocar essas despesas. Então, tem 2 tipos de declaração, a completa e a simplificada. A completa é essa que eu acabei de falar, que você coloca os seus rendimentos e abaixo você coloca as suas despesas. A Receita Federal, porém, ela disponibiliza um tipo de declaração que é chamado simplificada, onde você não precisa comprovar as suas despesas no limite de 20% do seu rendimento, limitado a 16.754,34. Vamos supor, se a pessoa teve um rendimento de 100 mil no ano e ele vai usar esse desconto simplificado, se a gente falasse assim 20% de desconto simplificado, daria 20 mil. Só que a Receita ela breca, ela fala, não, 20 mil eu não deixo. Eu deixo você colocar 20% do seu rendimento, mas limitado a 16 mil reais. 16.754,34. Então, se a pessoa, quando ela soma todas as despesas que ela teve como dependente, pagamento de escola, que é um item que a gente vai falar, com despesas médicas, dentista, for superior ao desconto simplificado, compensa ela fazer a declaração completa. Por quê? Porque quando ela pegar o rendimento que ela teve, menos todas as despesas, inclusive o INSS que ela teve lá, for maior do que o desconto simplificado, a própria declaração mostra para vocês do lado esquerdo o que é mais vantagem. Você pode preencher lá tudo que você pagou e a opção simplificada ele vai mostrar para você qual que é a mais vantagem. Ou um ou outro. Se o simplificado, antigamente você tinha que fazer essa conta na mão, hoje ele já vai te mostrando ali. Então se você verificar, você lançou todas as suas despesas lá, que depois a gente vai falar de uma a uma, e ele vai mostrar para você, olha, para você é mais vantajoso você fazer o simplificado. Então você faz o simplificado, você pode até arrancar as despesas de lá se você quiser, porque esse tipo de despesa a Receita não vai exigir um comprovante seu. Se você colocar todas as despesas como escola, o dependente já vai estar lá, médico, essas coisas, você tem que colocar os recibos, as notas fiscais e tudo. No simplificado você não precisa nada disso, mas você tem uma limitação, tá bom? Então vamos lá. Você fez a identificação, já viu a sua obrigatoriedade, você está fazendo lá, aí você vai para o primeiro passo, que você vai pegar um informe de rendimento que a sua empresa te deu, que é a próxima ficha da declaração, que é rendimentos tributáveis. Esses rendimentos tributáveis é tudo que você recebeu, geralmente, do seu trabalho. Vai estar lá na sua empresa, você vai receber uma ficha dizendo qual é o seu rendimento tributável. Quando você abrir essa ficha da declaração de imposto de renda para preencher, ele vai pedir o CNPJ, que é o cadastro da sua empresa, é como se fosse o CPF da sua empresa. Vai pedir o nome dessa empresa e vai pedir ali quanto que você recebeu de rendimento tributável, vai estar escrito, coloque inclusive os centavos, porque se você não coloca os centavos, dá uma divergência quando chega essa sua declaração lá na Receita Federal, porque essa checagem é feita eletronicamente, não tem um ser humano que analisa. Então, como ele é feito por meio
da informática, por uma inteligência que os caras colocaram lá. Então, quando você manda, ele já bate automaticamente, já vai ter dizendo, porque a sua empresa, quando ela te manda esse informe ela mandou para a Receita Federal também. Então, ele vai bater até nos centavos. Se você colocar os centavos diferente do que está informado no seu informe, vai dar divergência e você vai cair numa malha fina. Então, você coloca lá quanto você recebeu, vai estar lá especificado o valor da sua contribuição para o INSS, vai ter o imposto retido na fonte e vai ter o 13º e o IR sobre o 13º. Você informando isso, você já fez a primeira coisa, você fez os rendimentos tributáveis. A próxima ficha seria a ficha de rendimentos isentos, mas essa ficha, antes de preencher ela, eu costumo ir para a declaração de bens e direitos e vocês vão entender por quê. Porque quando você vai preencher os bens e direitos, como eu falei, a sua conta corrente, a sua conta poupança, que vem o informe do banco, ela é um bem que você tem que declarar lá. Vai ter uma relação na hora que você entrar na ficha de bens e direitos, você vai cadastrar um bem novo, um bem que você já tenha de uma declaração, você vai colocar o código, o que é, se é uma caderneta de poupança, se é um CDB, se é uma casa, se é um carro, e você vai colocar. Então você começa a colocar a sua relação de bens ali, como eu falei, você já tem que ter o documento todo separado, e ele tem duas colunas lá, o ano de 2019 e de 2020. Por que ele traz esse ano de 2019 e 2020? Justamente para ele ver o quanto você evoluiu de um ano para o outro e se você tem rendimento suficiente para essa evolução. Entenderam? Então, por isso que ele tem duas colunas. Ele fala assim, ó, no ano passado eu tinha 100 mil, esse ano eu tenho 120. É uma coisa muito importante, que não tem uma checagem muito a fundo da Receita hoje, é o chamado que a gente tem que ter cuidado de evolução patrimonial. Ou seja, você chega lá no ano de 2019, você tem 100 mil, e no ano de 2020 você fala assim, eu estou com 150 agora. Só que você no ano ganhou 50. Você evoluiu de 100 para 150, seria 50. Se você colocou qualquer tipo de despesa, mesmo que seja pelo desconto simplificado, você concorda que você não tem esses 50 mil reais disponível para você evoluir? Então isso é aquela chamada de você ver se tem coerência com a sua evolução patrimonial. Tem que estar dentro do que você ganhou e o que você gastou. Eu tinha bens de 100. Ganhei 50, isso é só um número fictício, tá, gente? Só como exemplo. Ganhei 50. Coloquei na declaração que eu gastei entre despesas médicas, previdência, INSS, dependente, 30 mil reais. Sobrou 20 para eu passar o ano. Entendeu? Como é que eu posso dizer que eu evolui 50? Eu não posso. Eu posso ter evoluído no máximo aí uns 8 para sobrar uns 12 para eu passar por 1.000 por mês. Isso é um exemplo bem, assim, que eu estou dando bem simples, mas é isso que acontece, que às vezes as pessoas não se atentam a isso, que ela falou que ganhou 100, que ganhou 50, tinha 100, coloca as despesas para restituir o imposto de renda e fala que evoluiu 50. Como que pode? Não pode. Então ela tem algum dinheiro que ela recebeu que ela não declarou. Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Quando eu falo para vocês que a gente faz primeiro a fichinha de bens para poder voltar para os rendimentos isentos, é porque você vai pegar lá a sua ficha do banco, onde vai dizer a sua caderneta de poupança, você vai dizer lá o valor que você tem guardado no banco que ficou no final do ano, é o seu bem, caderneta de poupança. Só que ela teve um rendimento durante o ano. Esse rendimento, ele vai lá na ficha rendimentos isentos. Então, para você não ficar lançando um rendimento isento e depois indo lá no bem, você lança o bem, você cata o extrato do seu banco, qualquer que seja o seu banco, Banco Itaú, Banco Bradesco, e coloca lá. Vamos lá, poupança. Você vai lá, coloca o saldo que estava no ano passado, o banco traz essa informação, coloca o saldo que está nesse ano e vai ter um lugar, rendimento isento. O rendimento isento não é nessa ficha, você volta lá no rendimentos isentos. A caderneta de poupança é esse exemplo de rendimento isento. Então você chega lá e coloca. Aí você vai para o seu próximo banco, ou nesse mesmo banco você pode ser que você tenha lá um CDB. O CDB é rendimentos com retenção exclusiva na fonte, que ele vem acima ele vem abaixo do rendimentos isentos. Então você vai lá e coloca, eu tenho um CDB aqui que eu tenho 20 mil reais. O ano passado eu tinha 12, esse ano eu tenho 20, como eu não apliquei mais, ele rendeu 2 mil. Esse rendimento de 2 mil aqui é um rendimento com tributação exclusiva, aí você vai lá na ficha, que é a próxima de rendimentos de tributação exclusiva. Por isso que eu falei que é importante você ir para a ficha de bens e dar uma voltada para poder fazer tanto preencher o rendimento isento como o de tributação exclusiva. Agora falando um pouquinho mais de bens, que é o que eu estava falando. Você tem uma casa lá,
de 100 mil, esse ano ela vai continuar 100 mil, a não ser que você pagou alguma prestação. Se a casa tiver financiado ou você tiver um carro financiado, porque tem algumas pessoas que pensam que assim, eu comprei um carro financiado, eu vou colocar o valor do carro inteiro na ficha de bens e vou, que tem uma abinha que a gente vai falar depois aqui, que chama dívidas e ônus reais. E vou colocar o financiamento nessa dívida de ônus reais. Não, eu não preciso fazer isso, porque o carro ele é a garantia do financiamento. Você lança o carro na ficha de bens com o valor que você deu de entrada e mais as parcelas que você pagou no ano anterior, que nós estamos falando que a declaração de 2021 é referente a 2020. Supondo que eu comprei um carro em junho e dei 10 mil de entrada, o valor do carro é 50 mil, 60 mil, por exemplo, 60 mil. Eu comprei esse carro e eu dei 10 mil de entradas e vou parcelar ele em 36 vezes. Então eu dei 10 mil de entradas, durante o ano de 2020 eu paguei 6 parcelas, ou se eu comprei em junho e comecei a pagar em julho, eu paguei 5 parcelas. O que eu vou colocar na ficha de bens se eu comprei esse carro em 2020? Eu vou colocar 10 mil de entrada, vamos supor que as parcelas aqui, eu falei 36, vamos falar 30 parcelas, que daria 2 mil cada parcela, vamos supor. Então você pagou 5, você pagou mais 10. 10 de entrada e 10 de parcela. 10 de parcela dá 20 mil. Você vai colocar assim, ó, paguei nesse carro durante esse ano, 20 mil é o valor que está. No ano seguinte, que é o ano de 2021, você continua pagando as parcelas. Você vai ter, quando você for fazer a declaração de 2021, você vai ver que você tinha deixado lá na declaração de 2020, 20 mil, que foi 10 de entrada mais os 10 de parcela. Esse ano você pagou mais 12, você vai acrescentar esses 12 no valor do bem. Ele vai para 32. Vocês estão entendendo? Então ele vai evoluindo conforme você vai pagando. Esse mesmo exemplo serve para uma casa financiada. Você compra, o que você pôs de entrada é o valor que você vai colocar no valor do bem do ano que você está fazendo a declaração, mais as parcelas que você pagou durante aquele ano. E os anos subsequentes você vai acrescentando as parcelas até que você venda esse bem, ou então você termine de pagar e ele fique lá pelo valor cheio que você pagou. Isso é que vai constar na sua declaração. Então, atenção a isso, não precisa colocar como dívidas e ônus o financiamento do carro. O próprio carro é a garantia, você declara e fica por esse valor. Eu falei da casa também, porque quando você acabou de pagar a casa, ou você tem uma casa que você já está com ela totalmente quitada e ela já vem na sua declaração lá por 100 mil, tem gente que fala assim, minha casa na minha declaração está por 100 mil, mas ela vale 200. Eu vou colocar aqui 200 esse ano. Você não pode fazer isso. Porque tudo que eu falei, quando você evolui, você tem que ter uma origem. E mesmo que você tenha origem, a Receita não permite que você faça atualização de bem, porque isso para ela significa um ganho de capital. Então o que você tem que fazer? Se você efetuou alguma reforma grande na casa, você junta todos os comprovantes, vamos supor que a sua casa estava por 100 mil na sua declaração de imposto de renda. Você falou assim, gastei 30 mil esse ano reformando a minha casa. Se você juntar todas as notas, você pode colocar lá no histórico da casa, falou assim, o imóvel com reforma feita no ano de 2021, conforme notas fiscais, com gasto de 30 mil. Aí você pode mudar para 130 o valor de 21. Vai ficar com 100 em 2020, 130 em 2021, porque você fez aquela reforma. Mas desculpa só o ano, você está fazendo a declaração agora de 2021, mas é referente a 2020. Então, em 19 a sua casa estava por 100 mil e você gastou 30 e tem como comprovar essa reforma, você muda ele para 130. O campo histórico que tem lá é justamente para você contar essas coisas. A Receita Federal não vai ler assim, pegar a sua e ler, a não ser que você caia na malha fina. Mas se você cair e você tiver com tudo bem explicadinho ali, eles vão entender. É a mesma coisa o carro. O carro, quando você comprou, você vai dizer, comprei o carro X, tal, da loja tal, o CNPJ tal, coloca a data, coloca o valor que você deu de entrada e o valor que você está parcelando e a quantidade de parcelas. E embaixo no valor é do jeito que eu falei, é o que pagou e o que você for pagando até terminar de pagar. Então você vai estar bem explicado se, por exemplo, a sua declaração cair numa malha fina, lendo o texto, quem pegar, que for analisar, que é mais difícil o ser humano, as malhas da Receita Federal, elas são mais ou menos normalmente automatizadas, feitas via computador. Eles colocam umas regras lá que vai ver aquilo onde tem campo de valor, que ela vai checar automaticamente. Porque essa checagem de ler o que está ali no texto, ela tem que ser feita por uma pessoa. E a Receita Federal não tem gente para isso, mas supondo que você caia numa malha fina e você tiver essa explicação, vai ser coerente.
Mas vendo que, por exemplo, mesmo esse valor que você colocou de obra de 30 mil que você gastou, você tem que ter origem para isso. Volta aquele assunto que a gente tinha falado da origem. Eu não posso dizer que eu gastei 30 mil de obras e gastei mais 30 com meus familiares e ganhei, deu 60 e ganhei 50 no ano. Então não posso. Então tem que caber dentro do ano. Uma outra coisa que ajuda a explicar, se você, por exemplo, você fala, pô, eu gastei mais do que eu ganhei, mas eu tenho a minha esposa. Por isso que na ficha da identificação você deve colocar o CPF da sua esposa, porque se ela trabalhou e ela teve rendimentos, porque a Receita Federal diz assim, quando você é casado em comunhão parcial de bens, você pode pegar os bens que são comuns do casal, aqueles bens que vocês adquiriram pós-casamento, e colocar 50% em cada declaração, ou escolhe um, ou o marido ou a esposa, coloca tudo na declaração dele. Se os dois estiverem obrigados a declarar. Se só um estiver obrigado a declarar, esse que está obrigado a declarar, coloca na declaração dele. E por que é importante essa identificação do CPF do cônjuge? Que tem gente que fala, não vou pôr o CPF da minha esposa ou do meu marido aqui. Pode pôr, porque isso só ajuda você. O que vai acontecer? Ele vai ver que você, de repente, você teve uma evolução patrimonial, comprando um carro, fazendo uma reforma, que os seus rendimentos não foram suficientes. Mas ele, pelo CPF da sua esposa, ele vai ver, não, mas tem outro rendimento, que é o rendimento da esposa. Então, serve para isso aquele CPF do cônjuge. Entendeu? Então, de bens, o que eu ia falar para vocês é isso. Se vocês venderem alguma coisa, casa, carro de bens de pequeno valor, e geralmente carro, quando a gente vende, a gente não ganha, a gente perde. Mas se for bem de pequeno valor, de até 40 mil, se você vender ganhando, que é muito difícil, você tem que fazer um ganho de capital também. E aí você tem que pagar o ganho de capital. Então, de bens é praticamente isso. Vocês têm que colocar todos os seus bens assim de valores relevantes, acima de 5 mil. Abaixo de 5 mil você não precisa colocar. Mas se você tem uma moto, você tem um carro, você tem as contas no banco, você tem que colocar a sua casa. Se você está fazendo a declaração pela primeira vez, coloca a sua casa lá. Você fala assim, mas eu não lembro quanto que eu paguei na casa, a casa tem muito tempo, que não sei o quê. Você vai pelo valor do IPTU. E se você colocar, por isso que tem os 2 anos lá, 2019 e 2020. Se você vai entrar com a declaração a primeira vez agora, você fala assim, mas se eu colocar todo o valor da minha casa aqui, eu não tive dinheiro para pagar isso. Mas por isso que você tem a abinha lá 2019 para colocar. Que você vai colocar 2019, a casa era de 100 mil, esse ano eu nem trabalhei, por exemplo, ou trabalhei, mas não ganhei tudo isso, e a casa continua em 100 mil. Então ele vai ver que aquela casa já era de 100 mil, já te pertencia. Então é importante declarar esse tipo de coisa, não tem problema nenhum, pode declarar e ficar tranquilo. Então vou mandando aí com as fichas da declaração. Gente, eu não sei se eu estou andando muito rápido ou se eu estou indo num ritmo legal. Eu sei que não está dando para vocês fazerem pergunta para me interromper, que aí seria um negócio melhor, mas como a gente não foi possível fazer isso, eu estou fazendo estou dando uma autoexplicação aqui para vocês e depois, como eu falei, a gente pode tirar alguma dúvida específica. Eu estou tentando falar aquilo que é mais comum que acontece no imposto de renda, esclarecer algumas dúvidas, erros comuns, para que vocês não cometam esse tipo de erro. Então a gente já falou lá da identificação, falamos dos dependentes. Se você tiver 3 filhos, você coloca os 3 filhos. É importante uma coisa, tem que ter CPF. Sem CPF dá erro, a Receita Federal não está aceitando. Então tem que providenciar o CPF dos filhos aí. Falamos dos rendimentos tributáveis, que é aquele que geralmente você recebe da empresa. Depois eu vou falar de um rendimento aqui, que é a ficha de rendimentos tributados de pessoa física ou do exterior. Esse eu vou deixar falar por último, porque, por exemplo, quando você trabalha na empresa, você recebe toda a documentação. O de pessoa física eu vou falar no fim, porque não sei se tem muita gente nesse caso. Eu vou falar tanto da pessoa física como do MEI também. Aí nós passamos pela ficha de rendimentos isentos, que eu dei o caso de exemplo da caderneta de poupança, pelos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva que eu falei do 13º e de outra aplicação financeira que você tem que não seja poupança. Aí eu vou para a ficha que mais assim comum que a gente tem aqui, que é pagamentos efetuados. Aqui no pagamentos efetuados é aquilo que eu falei, que essa declaração aqui de pagamentos, essa ficha, vai compor aquilo que eu falei das suas despesas que você gastou no ano para abater do seu rendimento que você teve lá na sua empresa, que lá na sua empresa só vem informando o INSS, porque é ela que tem essa informação. Então ela informa o INSS e o imposto retido. O convênio médico ela não informa, ela pode até colocar lá para você, se você na sua empresa tem convênio médico e você paga alguma coisa, também vem no informe, mas você informa nessa ficha aqui que eu estou falando, de pagamentos efetuados.
Você vai colocar o que você pagou de convênio, se você foi a um dentista, ou você ou algum dependente seu. Na ficha, na hora que você abre, ele tem um código para você falar qual que é o tipo de despesa que aconteceu, se foi médico, e ele sempre coloca médico no Brasil e no exterior, mas você coloca médico no Brasil, a não ser que se você viajou para o exterior e teve uma despesa lá no exterior. Convênio médico, clínicas, se você fez algum exame, e você faz isso tanto para você como o seu dependente que estiver na sua declaração. E ele pede para você informar, esse gasto foi com você ou com o seu dependente? Você coloca. Então você coloca tudo que você pagou. Aluguel, se você paga aluguel, o aluguel ele é um valor que ele não entra para abater lá no seu imposto de renda. Ele é só uma informação para a Receita Federal pegar a pessoa que te alugou a casa. Porque ele é obrigado a informar esse tipo de rendimento, mas ele não vai te trazer benefício nenhum. Então, você vê com o proprietário se você vai declarar ou não, mas não vai te trazer benefício nenhum. Então, essa é a ficha que você coloca os pagamentos que você efetuou, que vão, como eu falei, para a conta, que vai pegar o que você ganhou, menos essas despesas que você tem que declarar aqui, que depois você vai se confrontar. De repente você fala assim, olha, eu ganhei 100 mil no ano, mas quando eu coloco todas as minhas despesas aqui, eu estou com 12 mil só de despesa, supondo. Você vai para o desconto simplificado, porque é aquilo que eu te falei, que ele te dá uma despesa sem precisar de comprovar de 16.754,34. Você usa isso e nem precisa, você pode até apagar, você não precisa nem usar essa ficha. Você pode usar no começo, quem tem um pouco de dificuldade de fazer o cálculo antes, pode preencher e ver que o simplificado é mais interessante e apaga essa ficha. Por que eu estou dizendo mais interessante? Ele vai mostrar para você, se você colocando todas as suas despesas, você vai ter uma restituição maior ou menor, ou se você vai ter inclusive que pagar imposto. E o simplificado faz a mesma coisa. Só que ambos vão dizer, olha, aqui no completo você tem que pagar R$200 e no simplificado você não paga nada, você restitui, então você vai para o simplificado. Ou aqui diz que no completo você vai pagar 500 e no simplificado você vai pagar 100, vou para o simplificado, entendeu? Ou diz assim, não, no completo eu vou restituir, eu tenho lá retido 2.000, vou restituir 1.500 e pelo simplificado eu vou restituir 1.000, então você faz pelo completo. Então você não precisa nem fazer conta, o programinha aqui da Receita Federal, ele vai te ajudar a identificar qual das duas é mais vantajoso para você. Uma vez, como eu expliquei, o simplificado não exige os comprovantes. O outro, quando você vai para pagamentos e doações, ou pagamentos efetuados, você precisa do comprovante. Então, às vezes você fala, vou aumentar um pouco aqui para aumentar a minha restituição. Você pode correr esse risco, mas você vai ter que comprovar se você for chamado. E lembrando que as empresas de convênio médico que a gente passa, eles mandam uma declaração para a Receita Federal também, dizendo quanto aquela pessoa gastou lá. Então, existe todo esse cruzamento. Então, o ideal é que você faça com os comprovantes tudo direitinho, ou você opte pela simplificada se você não tiver despesas. Então, a outra ficha que eu vou falar aqui é aquela dívida que eu já tinha comentado com vocês. A de bens e direitos eu não preciso falar, né? Que eu já falei, que é onde você vai relacionar todos os seus bens. Os bancos vão mandar as informações, a sua casa você tem, e todos os outros bens que você tem aqui de valor superior a R$5.000. A próxima passo é dívidas e ônus reais. Essa ficha, se você entrou num cheque especial lá no seu banco, por que você tem que colocar aqui? Porque esse aqui te gera uma origem. De repente você fala assim, ó, eu reformei a minha casa, eu não tinha dinheiro para reformar, mas eu fiz um empréstimo, eu estou no cheque especial. Então você está comprovando de onde veio aquele dinheiro. Não foi do seu rendimento do seu trabalho. Você fez um empréstimo que você está pagando aos poucos. Então aqui quando você abrir, você vai colocar o banco, colocar o valor que você, lá do empréstimo, quanto você pagou no ano, quanto você pagou no ano e quanto você está devendo ainda para o banco. Então essa ficha é para isso. Para você colocar lá o quanto que você está devendo e isso, fala assim, não vou falar que eu estou devendo, mas às vezes isso te ajuda. Como eu falei, sempre vamos ter aquele negócio assim, eu tive origem para gastar o que eu gastei? Se eu colocar um empréstimo, eu tive. Então, coloca o empréstimo que você tem lá no banco. E também, quando você deve a mais de R$5.000, você é obrigado a declarar. Porque tudo aquilo que vocês recebem de documentação, tanto de banco, da empresa, a empresa e o banco também mandam isso para a Receita Federal. Não pense que é só vocês que estão mandando, isso é mandado de ambas as partes. E eles cruzam essas informações e cruzam via sistema. Não precisa de um ser humano estar ali analisando, deixa eu ver aqui, porque a gente nem teria, a Receita nem tem gente para isso. Mas ela tem um sistema de informática lá informatizado, onde um ser humano vai e faz todo
esse amarrado para quando a gente mandar a declaração, ele já checar automaticamente. Você vai, por exemplo, se você, dependendo do tipo de coisa, eu vou dar um exemplo agora aqui que eu ia falar para vocês, que é referente ao auxílio emergencial. Por causa da pandemia, todo mundo sabe o que a gente está vivendo e que o ano passado o governo ele deu uma ajuda para as pessoas pagando esse auxílio emergencial. Vamos supor que eu estava trabalhando, não precisei, minha esposa estava desempregada e recebeu esse auxílio emergencial. E aí eu falo assim, vou ficar quieto, eu vou colocar aqui a minha esposa como minha dependente e deixo o auxílio emergencial para lá. Surpresa de vocês, na hora que você manda a declaração de imposto de renda para a Receita Federal, ele já te manda de volta um DARF do valor do auxílio emergencial que a sua esposa recebeu. Ele já manda na hora para você ver como é a checagem automática. Então, se a sua esposa no ano passado recebeu R$6.000 e você colocar ela como sua dependente na sua declaração de imposto de renda, você vai ter a sua restituição lá direitinho e tudo, mas vai vir um DARF de R$6.000 para você devolver esse auxílio emergencial. Isso é só um exemplo para vocês verem como as coisas são amarradas. Na hora. Aí o que você deve fazer se isso acontecer com você? Retifica a declaração e tira a sua esposa de sua dependente. Vai diminuir um pouquinho o seu valor a restituir ou vai aumentar um pouquinho o valor do imposto que você tem a pagar, mas você não vai precisar devolver o auxílio emergencial. Então, como eu tinha falado lá no começo, quem só recebeu o auxílio emergencial não está obrigado a declarar, desde que não tenha recebido acima de 22 mil lá, 22 mil e uns quebrados que eu falei. Se tiver, já entra na obrigatoriedade. Quem colocar dependente na declaração, fique atento a isso. Se a pessoa recebeu auxílio emergencial, ela vai ser obrigada se colocar como dependente, vai ser obrigada a devolver. E vamos supor que você está obrigado a declarar o referente ao ano passado, você não trabalhou, não ganhou nada, mas você tinha lá uma casa de R$350 mil na sua declaração e você está obrigado a declarar. Então você vai declarar, não vai ter rendimento nenhum, mas você recebeu o auxílio emergencial. O que você faz? Entra na internet e coloca lá no Google, pode colocar direto no Google, comprovante de auxílio emergencial. Ele vai te direcionar para um site onde você vai colocar seu nome, seu CPF, o nome da sua mãe e a sua data de nascimento e vai sair um comprovante de informe de rendimento igual da empresa, dizendo o quanto que você recebeu e você vai lá na ficha de rendimentos tributáveis, como se fosse da empresa, e coloca esse valor. Você não vai pagar nenhum imposto por isso, porque o valor, acho que quem recebeu mais recebeu R$6.000. E lembra que eu falei que abaixo de R$28 mil você não é nem obrigado a declarar. Se você ganhou menos de R$28 mil, aqueles quebradinhos que eu falei, você não paga nada de imposto. Então, mesmo que você não esteja obrigado, você fala assim, eu estou obrigado só por conta da casa que eu tenho, que estava na minha declaração por R$350 mil. Recebi o auxílio emergencial? Põe lá o auxílio emergencial. Entenderam? Então, todas as informações que vocês puderem passar, devem passar. Das fichas, gente, era isso que eu tinha para falar. Eu vou falar um pouquinho agora do MEI e depois vou falar de quem é autônomo e presta serviço só para pessoa física. O MEI é o seguinte, o MEI ele tem um limite anual que ele tem que fazer uma declaração que o máximo que ele pode ganhar para ser MEI é R$81 mil. Então, o que a Receita Federal fala para o MEI? Lembra que eu falei para vocês na ficha rendimentos isentos e tributáveis? O MEI, a Receita Federal fala assim, se você é MEI e você é prestador de serviços, por exemplo, você tem um salão de beleza, alguma coisa, eu deixo você pegar desses 81 mil que você declarou, se você declarou o máximo, se você declarou 60, você vai usar como 60, base 50, o que você falou que você declarou no MEI. Se você ganhou o máximo, que é 81 mil, 32% desse valor, 25.920, a Receita Federal fala assim, olha, esse valor eu deixo você declarar lá naquela ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Tem um negocinho lá dizendo assim, empresas do Simples Nacional, quem fez essa opção do Simples Nacional, empreendedor individual, você declara esse valor lá e você não paga nada, porque já está dizendo que é um rendimento isento e não tributável. Se você achar que você ganhou acima disso, você tem que lançar lá na ficha de rendimentos tributáveis, a diferença. Entendeu? Você fala, eu de 81 mil, 25.920, você fala, mas me sobrou mais que isso, sobrou mais 10. Então você vai lá na ficha de rendimentos tributáveis e coloca mais 10. 25, você coloca na ficha de rendimentos isentos e não tem problema algum. Você não paga nada por isso, por ser MEI. E esses 25 é o que vai ser a sua origem, o que você ganhou no ano para sobreviver. Entendeu? Então,
O MEI é isso que ele vai fazer. Se alguém depois tiver alguma mais dúvida sobre o MEI, o mais importante que eu estou falando do MEI é isso, que esse rendimento, se for serviço, se ele for comércio, já não é mais 32% que ele pode colocar lá. É 8%, se eu não me engano, eu só não estou aqui de cabeça se é 8%, acho que é 8% só. Se você vende mercadorias, é 8%. Então você pode colocar só 8%. Ele considera que você teve um 8%, ele considera rendimento isento. Se você trabalha com transporte, 16% e serviço, como eu falei, 32%. Então você pega de tudo que você ganhou, que você vai declarar para o MEI do seu faturamento, 32% você pode colocar como rendimentos isentos. Tá? Agora, aquele autônomo que trabalha só com pessoa física, vou dar um exemplo aqui, o cara vende bolo, vende café, ou ele dá aula e ele quer declarar. Na verdade, essa pessoa pode colocar lá naquela ficha que eu tinha falado para vocês, rendimentos recebidos de pessoa física, mas aqui precisa de um pouquinho de atenção pelo seguinte. Essa tabela, se você ganhou, se você, pessoa física, você não precisa colocar o CPF de um por um, você vai colocar só que você recebeu de pessoa física. Mas se você colocar que você ganhou acima de R$ 1.713 ou 1.900 e com o redutor 1913,98, você seria obrigado a recolher o carnê-leão. O que é o carnê-leão? Aquilo mesmo que eu falei para vocês no começo da nossa exposição aqui, que quando você trabalha, a sua empresa antecipa o imposto de renda seu para a Receita Federal, você como pessoa física, se você receber aluguel acima desse valor que eu te falei de 1.908 por mês, você é obrigado a fazer aquilo que a empresa faz. Ou seja, você espontaneamente, você vai num programa da Receita Federal chamado Carnê-Leão e lá você coloca, olha, ganhei R$2.000 de aluguel esse mês. Ele vai dar um impostozinho para você pagar. Ele vai te dar um DARF de Carnê-Leão e você tem que fazer isso todos os meses se você estiver acima desse valor. Quem estiver abaixo desse valor de 1.908 lá em uns quebradinhos, que depois eu vejo aqui que é 1.908 e... acho que é 1.903,98. Quem tiver abaixo desse valor, você pode colocar lá na ficha de rendimento isento direto aqui na declaração de imposto de renda, que você vai colocar e você vai ver que o campo de imposto ele abre todos os meses lá para você, de janeiro a dezembro. Se você for colocando mês a mês esse valor abaixo desse valor de 1.908, você vai ver que no campo de imposto a pagar vai ficar zero. Então você vai ter um rendimento, você vai ter uma origem de rendimento que você fala, pô, eu trabalho informalmente, não tenho um comprovante de renda, eu não vou fazer um empréstimo no banco, eu vou comprar um carro financiado, os caras me pedem imposto de renda, eu não tenho. Você pode fazer isso. Você fala, ó, eu vendo cafezinho de manhã. Você coloca até esse valor, você vai ter lá, e aí quando você for num banco para fazer um financiamento, fazer um empréstimo, você tem o seu imposto de renda, porque você está mostrando que você trabalha como autônomo, você não precisa nem estar registrado nem nada, e você tem rendimentos de pessoas físicas. Você pode fazer isso, você não vai pagar. Lembrando que se você tem casa alugada, que apesar de servir isso para o autônomo, serve para quem é proprietário também. Se você tem uma casa que você aluga e você recebe um rendimento de pessoa física, você tem que informar também. Se você já paga pela empresa porque você trabalha, esse rendimento, na hora que você colocar lá de pessoa física, ele vai fazer a conta. Se ele estiver abaixo do 1.908, ele vai entrar na sua conta e vai para o cálculo do seu imposto de renda. Se for acima de 1.908, mesmo quem trabalha, que não seja esse autônomo que eu estou falando, que tem rendimento de aluguel, ele tem que declarar e recolher um DARF no Carnê-Leão. Tá? O Carnê-Leão tem um programinha da Receita Federal específico para isso. Você entra, como eu disse, informa, ó, o valor do meu aluguel, fulano me pagou um aluguel de tanto. Você coloca lá o valor, já vai sair um DARF para você pagar, que é aquilo, como eu falei, como a empresa faz. Então você vai antecipando os impostos todo mês, e quando chega no fim do ano que a gente está falando que é essa declaração aqui de imposto de renda, que é a declaração de ajuste, onde vai verificar se o que você pagou foi maior ou menor do que você deveria ter pago. Então, por isso que você tem que reunir todas as documentações, vai ver qual que vai ser a sua opção, se vai ser o simplificado ou se vai ser o completo, vai colocar os seus bens, você vai prestar contas com a Receita Federal. Esse é bem o jeito mais simples de se falar o que é isso. Você está prestando contas com a Receita Federal. Entenderam? Gente, o que eu tinha para falar aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu rascunho, que eu fiz um rascunho aqui para falar com vocês. Eu acho que eu falei de tudo. Ah, o aposentado. Quem é aposentado,
recebe também, pode fazer um cadastro naquele Meu INSS, entra na internet e coloca Meu INSS e ali naquele Meu INSS você tira um extrato para informar no imposto de renda. O mesmo que a empresa manda, você tira do INSS que te pagou a aposentadoria. A aposentadoria, para quem é menor de 65 anos de idade, ela funciona igual ao trabalhador. Ela vai ter imposto, vai ter um imposto lá que o próprio INSS vai reter e você vai obedecer aquela ficha. Para quem é maior de 65 anos de idade, a sua aposentadoria, se ela for de R$3.000, por exemplo, por mês, R$1.908, aqueles quebradinhos que eu falei, ele é isento. Do mesmo jeito que ele é isento para algumas pessoas, quando você chega a 65 anos de idade, se você recebe mais que isso, até esse valor eles não vão te tributar. Você vai ter um rendimento lá no final de ano de 24 mil, por exemplo, o site, o seu informe de rendimento do INSS vai dizendo o que é essa parcela isenta de aposentadoria, porque ele entendeu que você completou 65 anos de idade e ele para de te reter. Se você ganhava até esse 1.908 aí, ele te retia um pouquinho, ele para. Se você ganha mais, até esse valor ele deixa você isento e o que passar isso ele vai te tributar. E ele vai trazer isso separado para você. E uma mudança que ele trouxe esse ano é que, por exemplo, esse valor R$ 1.903,98 que recebe por mês isento, você tem que colocar ele 12 vezes, que é que recebeu durante janeiro a dezembro, que dá 22.847,76, e coloca mais um R$ 903,98 referente ao 13º. Você teve 13 pagamentos no ano referente a esse valor, que dá o total que eu falei de 24.751,74. Então você tem esse benefício. Vamos supor que no seu rendimento, lá no informe de rendimento, a Receita Federal vai mandar para você, olha, o INSS vai mandar para você, você teve de rendimento isento de provento de aposentadoria com 13º, 24.751,74. E teve de rendimento tributável R$20.000. Você, se tiver só isso, você não está obrigado a declarar. Por quê? Porque o rendimento tributável que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de R$20.000 e nós lembramos desde o começo que tem que ser acima de 28.559,70. E rendimentos isentos acima de 40. Se a gente olhar aqui, você teve 24.751. Se você somar os dois, os 24.751 com os 20 que você teve tributável, dá 47. Mas só que eles vão em fichas diferentes. Então você não estaria obrigado a declarar por esses dois motivos. Agora, se você falar, não, eu recebi isso, mas eu tenho uma casa de 310 mil. Se você tem essa casa, você vai declarar do jeito que vem seu informe lá e não vai pagar imposto nenhum por isso. Agora, a gente tem que ficar atento quando você tem mais de uma aposentadoria. Às vezes você tem uma outra aposentadoria de a previdência privada ou mesmo uma outra aposentadoria. Hoje você não pode ter dois benefícios, mas antigamente você poderia ter dois benefícios do INSS. Se de um que você fala assim, ó, eu recebi um informe que está já com esses 24 mil de isento, e no outro informe da minha previdência privada, vamos supor que eu recebi 12 mil lá durante o ano, o cara me pagou R$1.000. Ele vai lançar, porque ele não sabe que você tem essa outra aposentadoria, no informe de rendimento que ele vai te mandar, ele vai te mandar como rendimento isento. Só que você não pode obedecer essa informação porque você já está no total do rendimento isento de aposentadoria. Então, esse rendimento dessa sua outra aposentadoria vai para rendimentos tributáveis. Então, atenção, quem tem mais de uma aposentadoria, o limite é até 24.751,74, contando com o 13º. Se na sua primeira não chegou esse valor, somando a segunda também não chegou, você pode lançar as duas lá. Mas se você recebeu a primeira, não chegou nesse valor de 24, quando você joga a segunda, passa, o que passa, você tem que jogar para rendimentos tributáveis. Não sei se ficou muito claro para vocês, para mim é muito claro quando eu falo isso, é um negócio super óbvio, mas tem gente que pode ter um pouco de dificuldade. Então, vamos lá, vou tentar aqui falar de novo. Você tem mais de uma aposentadoria. O limite para você lançar lá como rendimentos isentos é 24.751,74. Eles até fizeram um break esse ano, que acho que se você lançar mais, não vai passar. Ele automaticamente já joga para o rendimento tributável, que eu estava vendo isso esse ano. Mas é para informação de vocês. Então, se você tem duas aposentadorias, até 24.751,74, a maior de 65 anos, tá? Está isento. Se você tem duas e é maior de 65 anos de idade,
A sua outra aposentadoria vai mandar um informe dizendo que o rendimento é isento, porém não é isento, porque você já usou o benefício lá. Esse benefício você só pode usar uma vez. Tá claro? Se não tiver claro, vocês falam para o Alessandro fala, eu tento explicar de novo, porque se tivesse alguém aqui, a gente tivesse ao vivo, alguém ia falar, peraí, mas eu não entendi tal coisa. Mas eu tentei aqui simplificar e acho que está claro, né, Alessandro? Não sei se ficou claro. Então, o rendimento da aposentadoria, ele é isento até esse valor. Tá? Eu esqueci de falar para vocês da escola. Quando a gente fala lá nos pagamentos que a gente fez, você tem seu filho na escola e você fala, pô, a Receita Federal ela deixa você abater por dependente, até por você, se você estiver estudando, fazendo faculdade, algum curso assim técnico, mas não cursinho, nem curso de inglês. Tem que ser curso profissionalizante, ou você está na faculdade, ou você está no colegial, ou está não é mais colegial, né? Eu sou antigo, eu sou da época do colegial. Hoje é ensino médio. Tem ensino médio e ensino fundamental. Mas vocês vão entender porque eu acho que deve ter gente aí da minha idade também. Então é o seguinte, você pode ter pago no ano, você fala assim, eu pago R$2.000 de escola para o meu filho, durante o ano deu R$24.000, porque eu paguei 12 parcelas, só que quando eu jogo isso para o meu imposto de renda, só abate R$3.561,50. É isso mesmo. A Receita Federal acha que você com R$3.561,50 você consegue pagar uma escola particular para o seu filho. Então ela, mesmo que você coloque a mais, não vai usar todo o benefício, você só vai usar, ela só vai permitir até esse valor, mas fiquem tranquilos que ela faz o corte sozinho, ninguém precisa guardar esse número não. Na hora que você estiver vendo o resumo lá da sua declaração, você vai ver quanto que foi de escola. Por dependente eu já tinha falado que é 227508, pode colocar filho, esposa, filho até 21 anos de idade e se estiver fazendo faculdade até 24 anos de idade. Pode colocar o pai e a mãe, mas lembrando que se todo mundo que você colocar como dependente tiver renda, você tem que colocar a renda também. E isso pode, de repente, em vez de te ajudar, te atrapalhar. É preciso, na hora de colocar lá, ver o benefício que te traz. Tá? Então, o dependente é isso. Despesa médica não tem limite. Apesar que, por exemplo, assim, tem pessoas que fazem um tratamento, de repente você faz uma cirurgia e gastou um valor muito alto lá, se você está você sozinho na sua declaração. Antigamente eles limitavam a R$10.000. Se você gastasse mais de R$10.000, você caía na malha fina automaticamente, mesmo que se você tivesse feito uma cirurgia e pago esse valor. Hoje eu acho que eles aumentaram um pouco esse valor, mas por isso que eu falei, guardem sempre os comprovantes. Se eles tiverem alguma dúvida e te deixar na malha fina e você tiver com tudo certo, você pode esperar eles te chamarem ou você pode agendar de ir lá e mostrar e comprovar. Entenderam? Então, tem um jeito de vocês consultarem pelo seu CPF, você pode fazer ou pelo aquele cadastro, aquela senha que eu acabei de falar, que todo mundo pode fazer, que é a senha do meu INSS, que é uma senha chamada .gov. Se você tiver essa senha do governo federal, você consegue entrar na Receita Federal, tem um portal lá chamado ECAC, e você consegue tirar o extrato do seu imposto de renda. Dá até para você ir acompanhando. E quando você vai ver se você teve a restituição também, ele vai dizer se sua declaração foi processada e está em fila de restituição ou se tem pendência. Se tem pendência, por esse lugar que eu falei com essa senha do Gov do governo, você pode ver qual que é a pendência. Se a pendência for de despesa médica e você fez tudo certo, você espera, ou eles vão te chamar, ou você, quando passa a pandemia, agenda e vai lá e mostra e comprova, você sai da malha fina. Ou, às vezes, ele coloca você na malha fina e depois de um passar de tempo, eles mesmo tiram, que eles veem que, de repente, está dentro dos conformes e acaba saindo da malha fina. Então, tem como vocês acompanharem o processamento, tanto consultando para ver restituição, para quem tem restituição, ou fazendo isso que eu falei, faz essa senha no .gov lá, e essa senha você entra no site da Receita Federal e tem um lugar, portal ECAC, lá você procura lá, extrato de IRPF, que é Imposto de Renda Pessoa Física, e aí lá vai dizer em que pé que está a sua declaração. Tem por exemplo assim, deixa eu ver, eu falei da escola, falei então a despesa médica não tem limite, aluguel não abate, se você declarar não vai abater, você só vai mostrar que tem uma pessoa que tem lá, que te aluga. O INSS tem um teto também, mas é a empresa que te informa. E quem tiver previdência privada, existem dois tipos de previdência privada, a VGBL e a PGBL. Quem faz a PGBL pode abater até 12%
do imposto, você faz lá a conta do seu rendimento tributável. Eu ganhei 100, eu posso declarar até 12 mil que eu fiz de contribuição para essa PGBL de despesa com previdência privada. Mas se você tiver na completa, na simplificada, você não consegue fazer isso. Na simplificada você não tem esse benefício. A PGBL é essa que você vai contribuindo e você paga depois, você não paga imposto agora, mas quando você se resgata, você paga sobre tudo. E a VGBL é aquela que você vai pagando imposto só sobre o rendimento. É a diferença entre as duas. Quem tiver esse tipo de coisa é o que eu estou falando. E faz a declaração completa, pode abater até 12% do rendimento tributável. Ganhei 100 mil, até 12 mil eu posso colocar. É mais uma despesa que vai entrar naquela conta que eu falei. O que eu ganhei menos o que eu gastei. Então, esse é mais uma coisa que entra lá. Tá? Gente, eu olhando aqui, o que eu achei que era de ponto interessante, eu acho que eu olhei aqui. Deixa eu ver aqui só. Mais uma coisinha. Quando você termina a declaração, você descendo lá embaixo, depois de todas as fichas, tem lá atividade real, ganho de capital, resumo da declaração. Esse resumo da declaração, você vai conseguir lá ver os seus rendimentos tributáveis, as despesas que entraram lá, como que chegou na base de cálculo, ele fez a continha, a parcela que ele deduziu e quanto que você tem a pagar ou a restituir. E também tem um campinho aqui, o cálculo do imposto vai mostrar isso, os rendimentos tributáveis e deduções vai mostrar o que você ganhou e o que você gastou. O cálculo vai mostrar como foi feita a conta do seu imposto ou restituição. E outras informações, ele vai trazer os bens que você tem nesse ano e vai trazer os bens que você tinha no ano passado. E embaixo, ele traz os rendimentos isentos e tributáveis e a tributação exclusiva na fonte, que vão, aquilo que eu falei, a evolução patrimonial. Olha, eu tinha 100 o ano passado, esse ano eu estou com 200 mil em bens. Ele vai mostrar lá, ó, eu tenho 200 esse ano, tinha 100. E embaixo ele vai mostrar o que você teve de rendimento isento para dar base para essa sua evolução patrimonial, os rendimentos com tributação exclusiva, que é o caso do 13º, aquelas aplicações financeiras, para dizer, ó, eu evoluí, mas eu tive esses ganhos aqui. Você consegue ver quanto que você evoluiu de um ano para o outro quando você vai nesse resumo da declaração, outras informações. Aquilo que eu falei, tomar cuidado com a coerência. Eu não posso falar que eu ganhei 50 esse ano e evoluí 70. Eu não ganhei 50. A não ser que eu tenha aqui os rendimentos isentos que vão me ajudar a ter essa origem, e mais a minha esposa que declarou, porque eu identifiquei o CPF dela lá no começo, e dão origem para eu poder ter essa evolução patrimonial. Tá? Então eu não posso dizer, para eu ter uma evolução patrimonial, eu tinha sair de 100 para 200, eu tenho que ter ganho quando eu junto todos os meus ganhos, rendimentos isentos, rendimentos tributáveis, mais o da minha esposa, que ela ganhou, e dá para eu evoluir esses 100 mil reais que eu estou evoluindo. Senão, é perigoso você mandar uma declaração com evolução maior do que você ganhou. Uma outra coisa que eu ia esquecendo e todo mundo esquece, que às vezes pode te ajudar, dependendo do valor que você ganhou, é aquele nota fiscal paulista e a paulistana. Você entra no site lá da Nota Fiscal Paulista e vai ter um rendimento lá que é isento também, mas de repente do valor que você resgatou, eles te dão um comprovante lá, mostra direitinho onde que você tem que lançar, você resgata referente ao ano passado e vê se você mandou para sua conta bancária. Se tiver lá ainda, você não tem que fazer nada. Se você resgatou, mandou para sua conta bancária, ele vai te dar um informe dizendo o valor que você resgatou. Então você informa isso na sua declaração, vai te ajudar nos rendimentos isentos, tanto a nota fiscal do governo como da prefeitura, para quem teve esse tipo de rendimento. O pessoal esquece muito isso. Mas é que também o valor não é muito grande, como se trata de rendimento isento, a Receita faz até um pouco de vista grossa. Mas às vezes a pessoa tem um valor lá que é relevante, entendeu? Então é mais um lembrete aí. Eu acho que da minha parte é isso. As minhas anotações aqui eu fiz tudo. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, aí vai vendo com a Alessandra, a gente tenta atender individualmente cada um, tá bom? Então agradeço a atenção de vocês aí e qualquer coisa estamos aí, tá bom? Obrigado.